Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre dor crônica, algumas definições e fisiopatologia. Como foi dito no vídeo sobre dor aguda, a dor deve ser uma situação bem definida e ela foi descrita já na década de 70 pela Associação Internacional de Estudo da Dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada à lesão tecidual real ou potencial ou vista como tal. Assim, ela deve ser tratada com vistas a uma situação subjetiva de informação pelo paciente. Por isso, em 2018, houve uma formação de uma força-tarefa na tentativa de atualizar e melhorar essa definição. Foi mantida a definição inicial, porém foram agregados alguns conceitos, algumas definições que ajudam no manuseio do paciente com dor. Além de ser uma experiência sensorial e emocional desagradável associada à lesão real ou potencial e vista como tal, ela também é encarada como como um sintoma subjetivo de informação do paciente que deve ser respeitado na sua definição e tratado na intensidade da informação que obtivemos. Também ela não é caracterizada como apenas a transmissão de um potencial de ação, uma informação nociceptiva, é um conjunto muito maior de cenários como as alterações neuropsíquicas, psicossociais, biológicas, com a possibilidade de desfechos negativos, e assim ela deve ser encarada de forma a ser tratada adequadamente e conceituada, como foi definido pela Organização Mundial de Saúde, como o quinto sinal vital, já que ele pode, inclusive, alterar os outros sinais vitais. Como mencionado no vídeo sobre a dor aguda, a dor é classificada em vários aspectos. Temos o aspecto tempo, que caracteriza a dor aguda ou crônica segundo o tempo de duração dessa dor. Em geral, dor aguda é aquela que se instala com uma lesão tecidual e dura o tempo mais ou menos da resolução, cicatrização daquele tecido lesado. Em geral, por exemplo, cirurgias geram dor no pós-operatório e essa dor leva em média, dependendo do tipo de cirurgia, cerca de até 7 dias. Cirurgias mais invasivas podem eventualmente ter um tempo de dor prolongado, pode chegar a um mês. Disse que, classicamente, a dor é classificada segundo o tempo em aguda e crônica, com um limite de 3 meses sendo imposto didaticamente. É importante que se conheça a causa da dor, se a dor é uma dor causada e mantida pela lesão tecidual, ou se essa dor já não é mais causada pela lesão inicial que a fez iniciar, tornando-se assim a causa da doença, a dor, e não mais um sintoma dela. O tratamento é diferenciado segundo a dor seja aguda ou crônica, já que a resposta é modificada pelo tempo e pela causa dessa dor que se apresenta. A dor também pode ser classificada segundo esses mecanismos comentados de ação. Se é uma dor que é causada pela lesão tecidual, que se mantém e por isso a dor é mantida, e assim ela é chamada dor nociceptiva. Quando ela já não é causada pela lesão que a fez surgir inicialmente, ela é chamada dor neuropática. É uma dor que é causada pela lesão de um nervo, pela compressão ou estiramento de um nervo ou pelo surgimento de alterações funcionais nesse nervo que fazem com que essa dor seja mantida. Então a dor pode ser aguda ou crônica, pode ser nociceptiva ou neuropática, e a dor neuropática ainda sofre algumas subdivisões segundo as características e causas dessa dor. A dor ainda possui componentes, existe o componente sensorial discriminativo e o componente afetivo emocional. O primeiro, sensorial discriminativo, é o componente da dor que geralmente é transmitido principalmente pelas fibras A delta, onde a dor ela tem uma localização, uma característica específica, a intensidade é bem estabelecida e a flutuação da intensidade de dor é mais marcada.
A dor é o componente afetivo emocional que tem a transmissão predominante pelas fibras C. Ela normalmente tem relação com a ativação do sistema límbico e assim a resposta e as consequências afetivo-emocionais derivam daí. Também foi mencionado que a dor ela surge no tecido lesado pela alteração por alteração mecânica, química ou térmica que faz com que haja liberação tecidual de substâncias algogênicas como histamina, bradicinina, serotonina, óxido nítrico, algumas prostaglandinas e outras que vão vão provocar ativação de receptores específicos nos terminais nervosos livres dos nociceptores. Aqueles receptores ativados fazem com que haja uma alteração iônica transmembrana e essa alteração iônica gera um potencial de ação. Esse primeiro fenômeno é chamado de transdução, o surgimento do potencial de ação no terminal nervoso causado pela lesão tecidual. Após o surgimento desse potencial de ação, ele é conduzido através da fibra axonal até o corno posterior da medula, onde vai fazer sinapse com o outro neurônio. O primeiro neurônio, aquele que recebeu a primeira informação do tecido lesado, é chamado de primeiro neurônio, o neurônio primário, o neurônio nociceptivo primário. O segundo é chamado de neurônio secundário. A transmissão da informação do primeiro para o segundo neurônio é feita através da liberação de substâncias chamadas neurotransmissores, que são liberados pela abertura de vesículas pré-sinápticas na fenda sináptica, contendo neurotransmissores excitatórios que vão estimular novos receptores naquele neurônio secundário, fazendo com que haja ali o surgimento de novo potencial de ação que vai acender principalmente por duas vias, o trato espino-reticular e o trato espino-talâmico. O trato espino-talâmico, mais importante, sofre nele o segundo neurônio sofre cruzamento, ele cruza a medula do corno posterior para o corno anterior contralateral para ascender até o tálamo, onde vai fazer sinapse com o terceiro neurônio. Ali no tálamo, essa informação que chega é processada e é transmitida a córtex sensorial e ao sistema límbico, onde vai sofrer a percepção da dor. Essa percepção vai sofrer, então, os dois componentes principais, a nível cortical, principalmente, o componente sensorial discriminativo, ele acontece, e a nível do sistema límbico, o componente afetivo-emocional. Além desses fatores, existem outros que tentam modular essa intensidade da dor que chega ao córtex cerebral. São chamados de modulação, existe a modulação que acontece pelos interneurônios existentes a nível de corno posterior da medula, interneurônios esses que possuem substâncias neurotransmissoras inibitórias, como ácido gama-aminobutírico e glicina, e liberam essas substâncias a nível de corno posterior da medula, tentando reduzir a intensidade de estímulo doloroso que acende. Da mesma forma, tratos descendentes, chamados córticos espinhais, descendem pela medula e fazem sinapse nessa região do corno posterior, tentando também modular essa intensidade da dor através de liberação de substâncias também com características inibitórias. De novo aqui falaremos sobre a liberação de substâncias algogênicas pró-inflamatórias e algogênicas que são liberadas a nível de tecido lesado e que vão que vão causar a estimulação dos neurotransmissores com a transdução e provocar esse potencial de ação que vai ser transmitido ao corno posterior da medula, onde vão sofrer modulação tanto de interneurônios quanto da via descendente, córtico espinhal. Existem as respostas suprassegmentares que são induzidas pela chegada desses estímulos, e essas respostas são tanto respostas voluntárias, como retirada da mão do local onde se encontra após um estímulo doloroso, como as alterações
não voluntárias, como alteração de humor, alteração de sistema nervoso simpático, com o aumento do tônus, aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, entre outros. E essas respostas, então, vão acontecendo na medida e na proporção em que chegam esses estímulos ascendentes. Lembramos das características dos terminais nervosos de neurônios, que são relacionados a diversos tipos de estímulos que são percebidos, como os corpúsculos de Ruffini, que percebem alteração de temperatura, do tipo aumento de temperatura, os corpúsculos de Krause, que percebem a queda da temperatura, os de Pacini, que percebem a alteração mecânica de pressão, e as terminações nervosas livres, que não têm nenhuma característica como os demais representantes de neurônios aferentes, elas são apenas ramificações que penetram no tecido e são ativadas por estímulos térmicos, químicos e mecânicos que ultrapassam o seu limite de estimulação. Aqui novamente temos o conceito de transdução, que é a produção do potencial de ação causado pela liberação de substâncias algogênicas que provocam a abertura, o estímulo de alguns receptores com a alteração iônica transmembrana, o sinal nervoso chegando ao cone posterior da medula, onde faz sinapse com o segundo neurônio, e ali ocorre a transmissão do impulso nervoso, que vai ascender pelo trato espinotalâmico e no tálamo, após o processamento do sinal doloroso, a distribuição para o sistema límbico e para o córtex sensorial, onde vai haver a percepção da dor e a sua discriminação no córtex e também o componente afetivo emocional a nível do sistema límbico. Voltando aqui ao cone posterior da medula, a chegada de receptores de fibras A delta e fibras C, com seus estímulos nociceptivos que vão causar o impacto nos neurônios secundários, sendo que, como foi dito, as fibras A delta transmitem um sinal doloroso mais específico, mais localizado, mais rápido, já que são fibras mielinizadas, e as fibras C trazendo informação de uma dor de aspecto menos informativo em relação à intensidade, localização, especificidade discriminativa desse processo. Ali fazem sinapses, principalmente as fibras C, na lâmina 2 de Hexed, onde há substância gelatinosa sofrendo interferência de modulação pelos interneurônios, e também a descendência de trato córtico-espinhal, que vai fazer também a modulação nesses momentos. Aqui observamos a sinalização das fibras A-beta chegando também. Essas fibras A-beta que normalmente transmitem informação de tato, elas quando há uma manutenção ou repetição ou a informação nociceptiva muito intensa, ocorre a transformação fenotípica dessas fibras que passam a também transmitir estímulos dolorosos através dos fenômenos que são denominados de alodínia. Você toca e só o tato já é suficiente para transmitir um sinal que é percebido como dor. Essas fibras A-beta, que em alguns momentos são utilizados como moduladoras de dor, já que o estímulo inicial das fibras A-beta pode causar redução da percepção da dor trazida como potencial de ação pelas fibras A delta e AC em momentos mais de transformação de dor aguda em crônica, passam então a apresentar a gerar tanto facilitação, causando a hiperalgesia, como até a própria alodínia, que é a percepção de dor, quando há estimulação de neurônios táteis, por exemplo, que normalmente não causam dor. Essa informação é bastante importante no manuseio do paciente em relação ao tipo de dor e a intensidade da dor que ele apresenta. A chegada da informação pelos receptores A delta e C no cone posterior da medula gera então
um tipo de dor que é considerado, segundo a informação por fibras mielinizadas, a delta, e em fases posteriores a beta, um tipo de dor que é bem definido, é chamada a dor epicrítica, uma dor que tem aquela característica discriminativa, e a dor protopática, uma dor de informação de localização mais obscura, que é transmitida pela fibra C. A chegada dessas fibras ao corno posterior da medula gera, como foi dito anteriormente, a liberação de alguns neurotransmissores excitatórios, o principal deles o glutamato. O glutamato e o aspartato agem em receptores pós-sinápticos chamados AMPA, causando a ativação desses receptores que são relacionados à condução de sódio e, em menos intensidade, de cálcio. Com a estimulação dos receptores AMPA, ocorre então, pela entrada de sódio em maior quantidade, a ativação do segundo neurônio pela formação desse potencial de ação, dessa despolarização do segundo neurônio. Como foi dito, essa inter-relação entre esses neurônios ela é modulada pela ação de interneurônios e de vias descendentes córticos espinhais, e a principal região onde há modulação é a substância gelatinosa ou a lâmina 2 de Rexed. A ativação mantida e intensa de ativação dessa região, com a ativação predominantemente de receptor AMPA, pode causar o desligamento do íon magnésio do receptor NMDA. O íon magnésio funciona mantendo inativo esse receptor NMDA. E essa ativação persistente do receptor AMPA, que causa o deslocamento do magnésio do receptor NMDA, acaba por facilitando a ligação de íons cálcio a ele e a sua ativação. Isso provoca o surgimento de fenômenos dolorosos crônicos ou hiperalgesia no pós-operatório, e a base do tratamento ou da prevenção da dor pós-operatória, já com a utilização de medicamentos bloqueadores do receptor NMDA no intra ou até eventualmente no pré-operatório. Mais uma vez insistimos na fisiopatologia da formação da dor, onde a lesão tecidual provoca aumento da produção de substâncias algógenas, a serotonina, a bradicinina, óxido nítrico, fator de crescimento humoral, a histamina, a ATP, radicais ácidos, que vão induzir a abertura de canais de sódio, a abertura de canais de cálcio. A entrada de sódio produz a despolarização dessa membrana, que é a formação do potencial de ação. Nesse processo inicial que se chama transdução, ocorre a entrada de cálcio, o cálcio que vai aumentar a concentração citoplasmática de cálcio, e essa concentração citoplasmática aumentada vai facilitar, com a chegada do potencial de ação no outro extremo da célula, no cono posterior da medula, vai facilitar a aproximação das vesículas pré-sinápticas da membrana pré-sináptica para a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. Lembramos que pela estimulação dos receptores de fator de crescimento neuronal, o aumento da produção de um tipo de receptor que é produzido normalmente em pequenas frações, são chamados receptores temporários, o TRP, e esses receptores são, então, com o estímulo desse receptor de fator de crescimento neuronal, há um aumento da produção desses receptores que normalmente são produzidos em pequena escala e distribuídos para as duas extremidades do neurônio, a extremidade central e a extremidade periférica. Então, ocorre um aumento da produção desses receptores. Esses receptores são divididos em subgrupos, subfamílias. Tem o TRPA1, que quando estimulado por essas substâncias
algógenas, ele promove a abertura do canal desse receptor, que facilita a entrada de sódio para iniciar o processo de despolarização com formação do potencial de ação nessa extremidade e no fenômeno que chamamos de transdução. Existe também o TRPV1, que quando estimulado por alterações de temperatura, alterações relacionadas a substâncias químicas, eles, quando estimulados, o TRV1 aumenta a condutância ao cálcio, que sabemos que é um poderoso agente no estímulo à aproximação das vesículas pré-sinápticas, em direção à fenda sináptica para extrusão do seu conteúdo vesicular, que são do produto que é o neurotransmissor, além de outras substâncias. É dessa forma que são ativadas na periferia tanto as fibras C quanto as fibras A delta. Lembramos que a fibra A delta é aquela que produz uma informação detalhada de localização e intensidade da dor, enquanto as fibras C elas têm uma informação menos detalhada, menos específica em relação à localização da dor. Um dos motivos possíveis dessa diferença é que quando a fibra penetra no cone posterior da medula, ela pode fazer sinapse naquele mesmo nível onde ela entrou no cone posterior da medula, mas no caso da fibra A delta pode haver uma sinapse em níveis mais elevados. Enquanto isso, em relação à fibra C, ela pode sofrer tanto ascensão quanto descer a níveis inferiores para fazer a sinapse no corno posterior da medula. Esse feixe formado por essas fibras que descem ou sobem em relação à fibra A delta sobe, né? Em relação às fibras C pode tanto subir quanto descer, e por isso a fibra C provavelmente é um dos motivos que não tem uma localização específica do ponto de estímulo doloroso. Esses feixes produzidos antes da sinapse no corno posterior da medula são chamados tratos de Lissauer. E ao penetrar na medula, então, com a sinapse com o segundo neurônio, tem a liberação dos neurotransmissores, principalmente glutamato, que vai estimular tanto os receptores AMPA, que vão então dar a abertura na membrana pós-sináptica a passagem de sódio para haver a formação de novo potencial de ação na membrana pré-sináptica, na membrana pós-sináptica, na célula do segundo neurônio ou neurônio secundário, que vai ascender pelo trato espinotalâmico ou espino-reticular. Na subida dessas fibras, então, vai ser conduzido o estímulo e assim sucessivamente. Ocorre que quando há estímulo permanente, estímulo mantido, grande intensidade de estímulo doloroso, esse bombeamento no receptor AMPA, ele pode induzir a formação de mais receptores NMDA e pode aumentar também a produção e liberação de glutamato, que tenta se conectar a esses receptores NMDA e até o AMPA, aumentando então a intensidade da informação dolorosa. Quando o estímulo nessa sinapse do corno posterior da medula aumenta de maneira intensa, ocorrem algumas alterações. Uma delas é que pode haver deslocamento do íon magnésio do receptor NMDA, fazendo com que haja facilitação à passagem do cálcio, a ligação com o glutamato, e assim a ativação desses receptores NMDA com aumento dessa passagem de cálcio e aumento da capacidade de mobilização de vesículas pré-sinápticas no outro extremo da membrana. Ocorre também que, enquanto nas fases iniciais
as células, as fibras nervosas A beta, que são condutoras principalmente de tato, elas percebem a alteração de pressão e informam a, informam o potencial de ação que carrega a informação do tato. Normalmente, no início do processo doloroso, se você estimula a pele ou a região com a massagem, por exemplo, estimulando esses terminais nervosos de Pacini, que é a terminação nervosa das fibras A beta, você vai fazer com que haja uma inibição da transferência do estímulo doloroso do primeiro neurônio para o segundo, numa liberação de glicina que vai tender através do estímulo de interneurônios, o interneurônio libera glicina, que vai então tender a exercer um efeito inibitório sobre essa transmissão. Isso no início do processo doloroso. Esse mecanismo de redução da intensidade do estímulo que passa do primeiro para o segundo neurônio, através da ativação de fibras A beta, é chamado de teoria do portão. É um portão que se fecha à passagem do estímulo doloroso da primeira célula para a segunda, do neurônio primário para o neurônio secundário. Isso, repetindo, é feito através do estímulo de receptores de tato, que carregam essa informação e estimulam os interneurônios, que vão então ter uma atitude inibitória sobre a transmissão. Mas com o bombeamento repetido dessa sinapse com estímulo doloroso mantido e de grande intensidade, pode acontecer uma formação intensa de substância P, que pode sofrer migração retrógrada à periferia, fazendo com que na periferia ocorra uma diminuição do limiar de despolarização tanto dos nociceptores quanto das células A beta, e elas que antes auxiliavam na redução daquela intensidade da dor transmitida, podem passar a sofrer uma alteração fenotípica, como foi dito, e assim, ao invés de transmitir apenas a informação do tato, passar a transmitir informação de dor. Isso é o início da formação da alodínia, onde com o estímulo tátil, que não produz dor normalmente, o tato passa a gerar uma informação nociceptiva através da transformação fenotípica dessa célula A beta no processo que, como disse, é chamado de hiperalgesia primária, pelo surgimento tanto de hiperalgesia quanto da alodínia. E no corno posterior da medula, aquele fenômeno que eu mencionei, que é a alteração do surgimento de maior quantidade de receptores NMDA, com mobilização do magnésio, facilitação da passagem do estímulo doloroso dali para cima, com inibição das vias descendentes, inibição dos interneurônios também. Esse é um processo que é chamado INDAP, ou hiperalgesia secundária. Agora que já entendemos um pouco do que acontece na formação do estímulo doloroso na periferia com a lesão tecidual, qual é a transdução, a transmissão do impulso doloroso, a forma de aumento da informação dolorosa na formação de hiperalgesia e alodínia, que ocorrem tanto pela hiperalgesia primária ou periférica, como pela hiperalgesia secundária ou central, gerando então hiperalgesia e ou alodínia. Vamos entender um pouco das formas de modulação desse estímulo doloroso. Como foi dito anteriormente, existe a modulação pelos interneurônios, que são estimulados inicialmente por informações
de fibras nervosas calibrosas, mielinizadas do tipo A beta, que trazendo essa informação dolorosa através do mecanismo enunciado na teoria do portão, vão provocar uma redução na capacidade de formação e transmissão desse impulso doloroso, principalmente no corno posterior da medula. Ocorre também informação descendente através de estruturas de tratos que descendem a partir do tálamo, do núcleo magno da RAF, da substância periaquedutal, substância cinza, né, periaquedutal, e com participação do locus coeruleus, fazendo com que haja uma descida de estruturas nervosas que vão levar também informações moduladoras a essa sinapse no corno posterior da medula. Como foi dito, o bombeamento de informações dolorosas muito mantido, repetido ou intenso vão fazer com que haja inibição dessas modulações inibitórias, fazendo com que haja facilitação dessa informação dolorosa. Isso, além do fenômeno de wind-up ou hiperalgesia secundária, também pode ocorrer formação de neuromas a níveis tanto periféricos quanto centrais, fazendo com que haja aumento da capacidade de formação e condução do estímulo doloroso, desse potencial de ação que muitas vezes se transforma com o tempo em uma doença e não mais um sintoma de uma doença previamente estabelecida. Muitas vezes, após a cura daquela lesão que causou o início do processo doloroso, essa dor, esse fenômeno doloroso, ele persiste, se transformando em dor crônica. Esse diapositivo traz para nós duas formas de representação da tentativa de explicação do que é hiperalgesia e alodínia. Suponhamos que no gráfico à esquerda, o indivíduo normal é submetido a um contato com algo com uma temperatura, vamos supor, de 40 graus. Ele não vai sentir dor no início da curva azul, e essa dor ela vai surgindo gradativamente à medida que essa temperatura se eleva até que se atinja um limiar de deflagração do nosso receptor, e aí ele começa a manifestar a dor. Na coloração cor-de-rosa, onde está sinalizada a alodínia, esse indivíduo vai sentir dor apenas com o tato, por exemplo, ou com temperatura muito inferior àquela que causaria dor em qualquer pessoa sem desenvolvimento de patologia. Então, a alodínia ela surgiu com algum estímulo qualquer que não causaria dor. E na situação da hiperalgesia, aquela dor que surge no indivíduo ao atingir uma temperatura que é igual à temperatura de limiar de deflagração do nosso receptor, a intensidade de dor sentida pelo paciente é muito mais elevada do que naquele paciente que não tem hiperalgesia. Portanto, para o mesmo estímulo doloroso, a resposta dolorosa é muito mais intensa na hiperalgesia, e no paciente com alodínia ela já se manifesta mesmo antes de atingir o limiar de deflagração. À direita são apresentados dois gráficos. O gráfico de letra A mostra a situação de hiperalgesia. São duas retas que começam a mostrar resposta dolorosa porque esse paciente já atingiu o limiar de deflagração. Porém, há uma reta que apresenta uma elevação na resposta de dor muito mais intensa do que a reta inferior. Esse indivíduo, representado pela seta com a angulação mais elevada, com a ascensão mais rápida e intensa, é um indivíduo que apresenta hiperalgesia. No gráfico B, a alodínia é representada por um gráfico que mostra um indivíduo normal, que não apresenta dor até que se atinja um limiar de deflagração de dor,
e uma outra reta que representa um paciente que, mesmo antes de atingir aquele limiar de deflagração de dor, ele já apresenta a dor bastante elevada. Então, são as definições de cada um dos conceitos. A hiperalgesia é um paciente que apresenta uma dor de maior intensidade para o mesmo estímulo doloroso, e a alodínia, um indivíduo que apresenta dor mesmo antes de o estímulo atingir o limiar de deflagração dessa resposta dolorosa. Vários são os núcleos presentes no tronco cerebral que participam da formação das vias descendentes moduladoras da dor, desde o mesencéfalo, com o núcleo da ráfide dorsal, núcleo cuneiforme e substância periaquedutal, a ponte com o núcleo mediano da RAF e o núcleo parabraquial, e também a nível de bulbo, a participação do núcleo da RAF ventral, sendo contribuinte também dessa formação que vai exercer esse papel modulador sobre a dor que ascende através da sinapse em corno posterior da medula, com formação do trato espinotalâmico. Por fim, depois de toda essa viagem de transdução, condução, transmissão e modulação da dor, chega o momento da percepção, da interpretação individual que cada um tem da sua dor. Esse processo final acontece em alguns locais da região cerebral, como o córtex pré-frontal, na região somatosensorial do giro pré-frontal, a região da ínsula, a região do córtex pré-frontal e o giro ou córtex cingulado anterior, que é o ponto mais provável de avaliação afetiva e emocional da dor, enquanto os outros pontos são mais relacionados com a percepção discriminativa da dor. Concluímos aqui nosso vídeo sobre definições e fisiopatologia da dor crônica. Muito obrigado pela sua companhia, espero que tenham gostado do conteúdo.